Fala, gente. Aqui é Beto Calmon. Estamos juntos fazendo a transmissão do Além da Pauta. Enfim, o Jornal Nacional foi até se estender um pouquinho e teve 4 blocos. Começou com a escalada, que falou sobre a Operação Lava Jato, apelo de Michel Temer por uma união política no Brasil. Também teve a questão do dólar, alta do dólar. Teve fechamento de usina térmica, né? Porque a energia no Brasil deu uma melhorada em relação ao consumo. E também teve os destroços do avião da Malásia, né? E a Rio 2016. Isso aí foi a escalada do Jornal Nacional. No primeiro bloco, começou com a alta do dólar. Dólar que bateu a casa dos 3,49 e bateu a casa dos 3,49 hoje, chegando até 3,50. Começou com a notícia negativa, né? Logo depois do dólar, a matéria do dólar foi de José Roberto Bunier. Vou só mostrar aqui para você como é que ficou o espelho do JN, pessoal. Você pode comentar, tá certo? Crise política, a reportagem foi de Zileide Silva, né? Mostra aí essa crise política, ela mostrou nessa reportagem o crescimento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, em detrimento ao governo, né? Enquanto isso, o governo pede união, e a união veio justamente logo depois, numa sonora de Michel Temer, né? Só a sonora. Não foi matéria nem nada, foi uma sonora de Temer pedindo um apelo aí, uma sonora que durou em torno de 2 minutos e meio. E essa sonora de Michel Temer veio conduzida logo depois pelo VT, pela reportagem de Malu Maza da Operação Lava Jato, né, sobre a condenação do presidente da OAS. Bem, logo depois teve um notapé, né, notapé sobre a Operação Lava Jato, sobre, enfim, condenações, e também a delação premiada, né, uma nota sobre delação premiada, né, que Bonner dividiu com a Renata. A partir daí veio uma nota sobre propina de Angra 3. Você nota aí que tudo a ver, dólar alto, né, só notícia negativa, né? Dólar alto, crise política, apelo do vice-presidente, Operação Lava Jato, delação premiada, propina Angra 3, justiça, conciliação, notapé. E aí, sobre a conciliação da justiça, uma matéria aí de Carlos Delanoy, até que veio uma notapé sobre a correção na Justiça Federal. Teve uma correção também, uma correção que Bonner fez no primeiro bloco. Teve uma nota Enem, e aí eu quero chamar você a atenção para esse VT aqui. Olha só. Esse VT, que foi uma suíte, na verdade, de ontem, uma matéria do FIES, do Felipe Ciani, do Fábio Tussi, uma matéria conjunta Brasil e Estados Unidos. Vamos analisar essa matéria. A Globo realmente está de parabéns em relação, em matéria de estrutura, em matéria de pensamento, de como fazer uma junção de 2 repórteres durante o VT. Matéria cheia de efeitos gráficos e o texto, se a gente prestar atenção no texto do Felipe Ciani, é um texto informal, que consegue fazer uma junção de um assunto que ele está no Brasil,
para o assunto do FIES, que aí que vem com o Fábio Turci lá nos Estados Unidos. É um texto bastante, como é que eu posso dizer, gostoso de se ouvir. É um texto muito bacana. Um texto muito bom mesmo, esse repórter, que é novo, né? Na verdade, assim, essa informalidade criada pelo Jornal Nacional vem dos Estados Unidos. Vem dos Estados Unidos. Os jornais de lá são assim, né? Esse fato de Bonner sair da bancada dele, da Renata sair da bancada, eles saírem para conversar com o repórter naquele telão, para conversar na previsão do tempo. Nos Estados Unidos acontece muito isso. E isso eles tiraram de lá. JN, que um tempo atrás já perdeu aquele formato quadrado de jornal carrancudo e quadrado para se transformar num jornal muito mais informal, muito mais falando mais a linguagem realmente do povo, né? E daí essa matéria, uma matéria perfeita, que chama a atenção do início, no meio e no final, né? Saindo daqui do Brasil, indo para os Estados Unidos, voltando para o Brasil, voltando de novo para os Estados Unidos, falando da diferença entre o FIES, como é feito o FIES aqui no Brasil e como é feito o financiamento estudantil lá nos Estados Unidos. Sinceramente, essa é a matéria que mais chama a atenção, pelo menos para mim, é a matéria mais bacana do Jornal Nacional de hoje, com certeza essa matéria. Um primeiro bloco totalmente recheado. Se a gente vai para o segundo bloco, vamos ver? Vamos dar uma olhada aqui. Segundo bloco. Teve o Vivo de Hiroshima, chega mais perto aqui para você ver. Teve um Vivo de Hiroshima com Márcio Gomes, né? A Bonner chamou Márcio Gomes ao vivo direto do Japão, né? Logo depois teve o VT, foi um bloco praticamente todo internacional, né? Veio o Vivo de Hiroshima, logo depois o VT de Obama, do acordo com o Irã, de Luiz Fernando Silva Pinto, uma nota coberta sobre um naufrágio na Líbia e outra nota coberta sobre destroços da Malaysia Airlines. Você vai perguntar para alguém aí que pode até nem saber o que é uma nota coberta. Nota coberta é quando o apresentador ele fala justamente do assunto, fala sobre, né, fala uma nota e as imagens vão por cima do apresentador. Deixa uma coisa bem mais dinâmica. Logo depois teve a previsão do tempo e uma nota do desligamento das usinas, quer dizer, um bloco internacional levando para a previsão do tempo e também levando para a previsão do tempo e levando para uma nota, encerrando com a nota do desligamento das usinas térmicas, que por conta da melhora aí do consumo aqui no país. Vamos terceiro bloco mais puxando já para o final, terceiro bloco mais insosso, terceiro bloco que começou com a matéria da Casa, uma matéria da Globo, homenageando aí uma homenagem que a Rede Globo recebeu do Senado, a matéria de Júlio Mosqueira. Logo depois teve uma nota que o jornal deu sobre a avaliação dos aeroportos no país, vindo aí sim voltou a crescer novamente o jornal, né, com o VT das Olimpíadas, né, do Rio, que está fazendo, e hoje completa exatamente um ano do início das Olimpíadas lá do Rio, e teve essa reportagem de Carlos Gil sobre a cerimônia, né, marcando aí um ano de Olimpíadas, inclusive com fala até da presidente Dilma. Bem, logo depois, para encerrar esse bloco, o terceiro bloco, teve um VT de Londres, um VT sobre como foi as Olimpíadas de Londres, né? As obras das Olimpíadas de Londres, justamente dando um gancho do VT anterior da cerimônia de um ano das Olimpíadas. E assim terminou o terceiro bloco, né, fazendo uma chamada já para o próximo bloco, para o último bloco do Jornal Nacional de hoje, que é exatamente sobre a série de reportagens especiais que o JN está fazendo
nessa semana sobre potências olímpicas, e a série é justamente sobre a natação. O quarto bloco começa justamente com a nota coberta de César Cielo sobre o Mundial de Natação. E aí o que é que acontece? Logo depois vem o VT da série Potências Esportivas de Guilherme Roseguini. Aliás, esse rapaz, Guilherme Roseguini, você sempre no texto dele nota, ele usa muito elementos gráficos, e isso valoriza muito o texto. Valoriza bastante tanto elementos gráficos quanto informações valiosas de fisiologismo mesmo. Então ele usa muito isso nos textos dele, e um texto muito bacana, um VT bacana, um VT realmente especial. E no VT ele disse que foi até os Estados Unidos, e o engraçado nessa reportagem, para você ter uma ideia, como ele começa a reportagem? Ele não começa a reportagem de uma forma com história, com coisa antiga, não. Ele começa a reportagem falando de uma coisa atual, do Mundial de Natação, né? Coisa que já tinha sido falado um pouco antes, né, com a nota coberta sobre César Cielo, que foi cortado por conta de uma lesão no ombro do Mundial de Natação. Então ele falou do Mundial de Natação da melhor nadadora do mundo, que se chama Kate Van Dijk. E aí, o que é que aconteceu com Kate Van Dijk essa semana, aliás ontem? Ela bateu um recorde mundial em uma das provas lá, ela bateu o recorde mundial, e ele já começa com um fato novo, trazendo essa americana e explicando por que os Estados Unidos é a maior potência olímpica hoje da natação. E durante a matéria ele vai desenrolando com a matéria até chegar na reportagem falando por que os Estados Unidos se tornou essa potência olímpica, aí vem a história, levando o fato dos Estados Unidos ter sido humilhado durante as Olimpíadas de Montreal pela Austrália. Ter sido humilhado na natação, e aí os Estados Unidos teve que se inventar para voltar a ser uma potência olímpica de fato, e realmente hoje é. Encerrando o Jornal Nacional com a chamada para a reportagem do dia seguinte, de amanhã, com tênis de mesa, e também falando já fazendo uma chamada da casa sobre balada olímpica aí, com Flávio Canto, enfim. Esse foi o Jornal Nacional, bem espelhado, 4 blocos, 45 minutos, último bloco com um VT só, mas um VT da série de reportagens especiais muito bacana, que chamou a atenção, e principalmente voltando aí àquela reportagem do primeiro bloco, do Felipe Ciani, do Fábio Turci, muito bacana. Essa foi a minha análise do Jornal Nacional de hoje. Só avisando você que curte o Além da Pauta, a gente vai, durante as próximas semanas, sempre analisar, seja não só o Jornal Nacional, mas também jornais de redes, os outros jornais, e também jornais locais. E se você quiser, você pode pedir, né, perguntar, fazer uma sugestão de que jornal, de que programa de televisão você quer que a gente analise.